muito importante, né, irmãos? Em Romanos, no capítulo aí de número 10 e verso de número 14. Eu fui orar a Deus, orando, buscando, que a gente como pastor, muitos anos caminhada, tem vários esboços, né? Tem 2 sermonários lá, cheios de esboços, né? Aí você vai procurar dentro desse versículo, até tinha esboço pronto. Aí eu falei, meu Deus, mas não é isso. E comecei a indagar nas minhas orações, por quê? E num trabalho desse, de 12 dias, o pastor, Deus tocou o coração do pastor, colocar esses versículos como tema desse trabalho, um versículo base desse trabalho, desses 12 cestos aí, cestos cheios, né? E passei preocupado, porque até falei para ele acontecer com o pastor, mas o último dia, você podia escolher outro, eu não sei se passou, mas pelo menos eu vi o nome dele no cartaz, pastor Diego Pedro. Meu Deus do céu, irmão, só tira oferta quando prega, né? Mas ele disse, o pastor teve coragem de convidar, eu tenho coragem de ir, né? Então vou fazer o quê? Né? Mas eu quero dizer uma coisa para você, eu não vim aqui para alegrar o teu coração, irmão. Eu vim aqui para falar a palavra de Deus. E aquele que tem a alegria do Senhor, que é a sua força, ele é alegre continuamente. E eu tenho como base bíblica, irmão, o salmista, quando ele diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você não vem na casa de Deus para ser alegre, você não vem na casa de Deus para ser uma bênção, você não vem na casa de Deus para ser, você já é abençoado, você já é alegre, porque o Senhor fez isso por você lá na cruz. Então nessa noite, no final desse trabalho, dentro desse tema, irmãos, escolhido aí, cesto cheio, mas dentro desse versículo, como porém invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele a quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? Quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Irmãos, esse versículo, irmãos, nós podíamos pegar ele por um tema missionário. Mas não foge a característica que a igreja ela é missionária. Não precisamos determinar que é um culto de missão para usar um versículo desse. E esse é o erro, muitas vezes, de nós pegarmos o versículo e determinar, não, esse versículo, ou até mesmo um hino, dizer, isso é assim, temos aí hinos maravilhosos, mas que uns dizem, isso aí é para culto de velório, não. Os hinos que nós contemos, que contém na árvore, irmãos, são hinos de louvor e adoração ao Senhor. Mas aqui, irmãos, esse versículo me chamou a atenção, meditando nele. E o pastor, no início do culto, aqui ele tem um toque, que te dá uma dimensão para você falar nesse versículo. Porque esse trabalho de pregar, irmãos, é um trabalho de alta magnitude. Um trabalho, irmãos, que Deus não deixou para qualquer um, mas Deus deixou para mim e para você. Um trabalho, irmãos, que não é para qualquer pessoa, mas para aquele que é escolhido e chamado para esse trabalho. E desde o dia que você levantou a tua mão, aceitou a Jesus como Salvador, você foi escolhido para fazer essa obra. E eu digo para você, e anota bem essa frase: o escolhido não tem escolha. Deus te escolheu para fazer, não adianta você fugir, e você vai ter que fazer. Aleluia! Glória a Deus. Agora nós precisamos entender, irmãos, que o mundo precisa conhecer. O mundo precisa saber. Mas o que o mundo precisa saber? Ele precisa saber que nós somos, primeiramente, irmãos, que nós somos pessoas alegres. Verdade. Que nós somos pessoas felizes. Que nós temos um Deus que na hora da dificuldade Ele está pronto para nos responder. Nós temos um Deus, irmãos, que por mais fraco, por mais pecadores que somos, mas o seu amor, Ele, irmãos, não tem fim. Ele sempre está sobre nossa vida. E o mundo precisa saber, irmãos, qual é o motivo que nós estamos aqui nesta terra. Porque às vezes, irmãos, a palavra, irmãos, se você não der muito glória a Deus, eu vou para casa alegre. Se você der glória a Deus, não der, eu vou para casa alegre do mesmo jeito. Se você levantar a mão aqui e glorificar Deus pela palavra, irmãos, estou indo embora, deito a cabeça no travesseiro por uma noite inteira. Se você não glorificar Deus da mesma forma, porque eu não estou pregando aquilo que é meu, mas estou falando daquilo que é de Jesus. Aleluia. Então muitas vezes, irmãos, nós paramos dentro das nossas igrejas espirituais falando,
jogamos a responsabilidade de pregar, de alguém ouvir, de alguém aprender, irmão, em cima do quê? De um departamento, de uma liderança. E Deus não fez isso, irmão. Jesus disse para os discípulos, porque era eles a igreja de Jesus naquele tempo, ele disse: olha, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Deus nos deu o poder para anunciar esse evangelho, irmão. Mas se nós ficarmos só esperando, irmãos, que pelas portas as pessoas vão entrar sem ouvir, não vai acontecer. Como é que as pessoas vão ouvir, irmãos? Quando nós entendemos que nós somos missionários nessa terra. A igreja ao qual dirige, irmãos, que estamos ali já por 3 anos, vai fazer agora. O pastor já foi lá 2 vezes, junto com outro grego ali. É uma vila, irmãos, que a droga toma conta, o tráfico toma conta. Nós estávamos em pleno culto ali, irmãos, cultuando, adorando a Deus, e parecia que nós estávamos num campo de guerra, porque foi tiro de tudo que é tipo na frente, vendo aquele povo saindo lá da praça, correndo para dentro da igreja para não sofrer uma bala perdida. E isso me preocupou muito, irmãos, porque eu disse: meu Deus, nós somos colocados aqui nesse lugar para quê? Como que essas pessoas que estão aí fora na praça se drogando, eles vão entender que eles precisam de Jesus se eu estou aqui dentro da igreja dizendo: olha, nós estamos aqui. Nós estamos aqui, ó, nós somos igreja. A igreja foi feita, irmãos, para estar lá no meio daqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. Queremos ser cheios. Jesus disse, irmãos, para os discípulos: olha, eu estou indo ao Pai, mas eu voltarei. Mas antes de eu voltar, eu vou enviar um que vai estar convosco todos os dias. O meu Espírito Santo vai estar convosco. E ele vai ser derramado sobre vocês, mas por um motivo: para que vocês sejam minhas testemunhas. Nós não somos crentes cheios do Espírito Santo, não podemos estar pedindo para Jesus nos encher, irmão, para nós ficarmos dentro da igreja, irmãos, olhando um para o outro, conversando um com o outro. Não, Jesus nos quer encher, irmãos, do seu Espírito. E você precisa ser cheio mesmo, porque você é cheio do Espírito Santo, irmão. Você está revestido de autoridade, de poder para anunciar, irmão. Aí você vai mudar, o mundo vai conhecer que quando ele adentrar aqui, no cesto dele não vai faltar a saúde, não vai faltar o alimento, não vai faltar o pão de cada dia. E ele vai ter a qualquer hora do dia, irmão, um Jesus maravilhoso pronto para lhe socorrer. Aleluia! Mas o que nós precisamos, irmãos? Para eles entenderem como é que eles vão invocar, como é que eles vão glorificar Deus, se eles não conhecem. Eles precisam conhecer. Porque toda a humanidade, irmãos, necessita conhecer o unigênito Filho de Deus. É que o problema, muitas vezes, querida igreja, é que nós estamos tranquilos, acomodados. Essa tarde eu estava olhando, irmãos, um pastor aí da Assembleia de Deus de Curitiba, que está lá no campo de missão, na África, e eu vendo a esposa dele trabalhar mais ou menos, irmãos, pensa numa igreja, que não tinha nada que tem aqui e o que eu tenho lá. Mais ou menos 500 crianças, com o calor daquele que faz na África, estavam debaixo do que, irmão? De paus que foram vincados, cabeçados nos cabeção, colocados lá umas telhas, uma parte é plástico, mas estavam lá pulando, dançando, gritando, louvando a Deus pelo que eles estavam ali aprendendo. É para isso, irmãos, que Jesus quer nos encher. O mundo precisa saber, irmão, que você talvez era um drogado, Jesus transformou a tua vida. O mundo precisa saber que você era viciado no cigarro, você gostava de tudo que o mundo aí prega, mas Jesus te libertou. Mas o mundo precisa saber como que nós somos libertos. Aleluia! Deus amado. Aleluia! Irmão, Jesus esteve na terra por 3 anos pregando o Evangelho e falando até o que os fariseus pregaram: o amor. Ama o próximo como a ti mesmo. Estavam pregando Jesus, falando disso para eles. Só que Jesus viu que isso não dava certo. Disse: não, esse negócio de amar o próximo não dá tão certo. E eu vou explicar para você nessa noite por que nós precisamos pregar. O que o mundo precisa conhecer? O mundo precisa conhecer, irmão, verdadeiramente o amor que Jesus falou. Jesus olhou para os discípulos e disse: olha, vocês estão aí pregando amar ao próximo como a ti mesmo. Vocês não estão errados. Mas sabe que vocês estão amando quem gosta de vocês.
Vocês estão amando quem está próximo de vocês. Vocês estão amando aquele que vos favorece. E Jesus então disse: mas só que tem uma coisa: um novo mandamento vos dou. Meu Deus. Como assim, Jesus? Que vocês amem uns aos outros, como eu vos amei. Aí vocês vão conhecer o amor do Pai. E Jesus quer isso de nós como igreja. Você não precisa ser um grande pregador, irmão. Você não precisa ser um teólogo, falar o grego, o hebraico, o aramaico. Você só precisa falar uma palavra, ou duas, ou três, uma frase, que quer que seja, dizendo para alguém que precisa: olha, Jesus te ama e quer mudar a tua vida. Aleluia. Mas como que Jesus pode mudar a minha vida? Dá um minutinho para mim, e eu vou mostrar como Jesus pode mudar a tua vida. Mas o problema, irmãos, que nós queremos que as pessoas glorifiquem a Deus, mas elas não sabem como glorificar, porque eles não conhecem o Jesus que você conhece. E vamos falar sério, irmão? Me perdoe, irmão. Por isso espero que o pastor Daniel aí no canto de sol, pastor, não ouviu não, tem até crente dentro da igreja, irmão, que não glorifica a Deus. Tem crente dentro da igreja. Respeito todo aquele, irmão, que tem o seu jeito de adorar. Quer dizer que eu levanto a mão, todo mundo tem que levantar. Mas tem gente que ele entra feio e sai horrível da igreja, porque ele vem com mau humor para a igreja. Ele vem, irmão, com aquela cara de limão, de chupou de limão azedo, e acha que o pastor, o pregador, o grupo do Ministério do Louvor tem que cantar, que tem que arrebatar o coração dele. Ei, irmão, você tem que vir com o coração limpo, quebrantado, chegar aqui na presença de Deus e dizer: o pastor pode não pregar muito, mas o meu Jesus que ele vai pregar, esse é bom. Você pode estar passando por luta lá na tua casa, por problema lá na tua casa, mas quando você vir para a casa do Senhor, irmão, venha alegre, porque o Senhor vai te fortalecer. Venha satisfeito, porque Ele te salvou, Ele te curou, Ele te libertou. Graças a Deus. Aleluia. Eu ali, irmão, derramei uma lágrima agora, aqui antes de subir esse culto, e meu pastor abraçar o menino, como é que é o nome dele? Brian. Porque dói para o pastor, irmão, perder pessoas que ele ama. Dói. Mas num contexto adverso, ontem eu chorei de alegria na igreja, pastor. Porque desde que eu abri o ministério, eu estava orando com uma moça que tem um ministério de louvor muito lindo. E ontem eu tive o prazer de chamar em cima do púlpito, como foi feito com esse jovem, dar um abraço nela e mandar a outra pastora abraçar e receber ela em comunhão com a igreja, porque ela voltou para os caminhos do Senhor. É esta alegria, irmão, que quando as pessoas começarem a invocar, porque elas conhecem porque você falou. Elas não vão invocar por invocar, irmãos, porque elas precisam conhecer. Mas não é você que vai convencer. Aprenda uma coisa: no evangelismo, no falar, no pregar, irmão, existem três atuações. Existe a atuação, irmãos, do homem. Opa. É onde Jesus diz: e você vai, você prega, você anuncia, você fala de Jesus, e as pessoas passam a conhecer Jesus. Segundo, irmãos, é o Espírito Santo que vai convencer essa pessoa do juízo do pecado. É verdade. Após essa pessoa ser convencida do juízo do pecado através do Espírito Santo, irmão, aí Jesus entra em ação. Aleluia. Purificando de todo pecado. Aleluia. No problema, irmão, que nós queremos pregar, queremos convencer e queremos purificar a pessoa. Verdade. Muda esse amor, irmãos. Eu falei aqui, amar ao próximo, mas muda esse amor dentro da tua casa, muda esse amor dentro da igreja, muda esse amor com a pessoa que está lá no trabalho. Amar como Jesus nos amou, irmão, é amar o inimigo, é amar aquele que te odeia, amar aquele que fala mal de você. Pastor, não estou gostando dessa mensagem no final, irmão. É que nós, sabe por que eu estou falando isso, irmão? Porque às vezes nós passamos lá pelo drogado e achamos que ele é o nosso inimigo. Nós passamos por uma prostituta na rua, irmão. Parece que se uma mulher parar para começar, uma irmã da igreja, perdão a expressão aqui, parar, cumprimentar, estender a mão, dizer que Jesus ama, parece que aquilo ali vai pegar na pessoa. Não, irmão, não pega não. Antes que você passe vergonha, fale de Jesus, irmão. Eu estava no sinaleiro, irmãos. Aquilo foi lição para mim. Veio aquele rapaz todo sujo, bem doidão. Eu falei: mais um drogado pedir dinheiro para comprar droga. E eu não abri a janela. Mais de
depressa, eu fechei antes dele chegar. Mas quando eu fechei, ele chegou na janela. Ô moço, batia. Eu disse, vou abrir. Que eu tinha umas moedinhas ali, né? Falei, vou dar essas moedinhas, vocês não podem me perturbar. Ele abriu a janela e falou, bom dia, meu senhor, como é que está o senhor? Eu falei, ai Jesus, era a minha cara. O senhor está bem? Eu falei, estou legal. O senhor não tem uma moedinha para me dar? Cara, até posso ter aqui, posso dar, mas se não tiver, não tem problema. Como ele falou, não tem problema, não vou dar uma. Fiquei na minha. Daí eu falei, fica para a próxima. Falou, mas você pode fazer um favor para mim? Eu falei, ela está sendo tão educado, irmão, drogado, sujo, unha toda suja. E ele falou assim, você pode me dar um aperto de mão? Irmãos, confesso que aquela hora eu vi que eu preciso falar mais de Jesus. Eu apertei a mão daquele rapaz e disse, Deus te abençoe. No mínimo era desviado para fazer o que ele fez. Ele deu um pulo para cima e disse, oh glória a Deus, ganhei um dia hoje. Como que eles vão me invocar, irmãos, se nós viramos as costas? Como que eles vão crer se eu não pregar? Veja o privilégio que nós ganhamos de Jesus, irmão, e anunciar as boas novas de salvação. Nós queremos a igreja cheia, mas não pregamos. Queremos a igreja cheia, mas não falamos. Queremos que Deus nos veja, mas nós ficamos no nosso cantinho sem querer responsabilidade. E nós precisamos pregar, irmão. Porque quem vai atrair, irmão, não é a tua boa palavra, a tua boa dicção, não é a tua boa roupa, não é o teu melhor anel, tua melhor pulseira, o teu melhor terno. Não, o que vai atrair essa pessoa para Jesus é Ele. Jesus, é Ele que vai atrair com o bom perfume dele que Ele tem. Eu não vim para a igreja porque meu pai era pastor, irmão. Eu vim para a igreja porque na noite que eu vim para a igreja, eu senti dentro do meu coração, irmão, o trabalhar do Espírito Santo. Mas para que isso acontecesse, eu tive que ouvir meu pai dizer, meu filho, Deus só vai falar com você quando você vier na casa dele. O mundo está aí, irmãos, precisando ouvir de Jesus. Cada pessoa que entra lá na igreja, irmãos, nós tivemos 8 dias lá, profeta. Foram 12 pessoas, irmãos. Entre elas, 4 que voltaram que eram desviados. E agora nós estamos trabalhando a vida dessas outras para começar a integração do discipulado. Mas entre elas veio 2 rapazes que estavam orando por eles também. Meninos como o pastor citou, esse menino que subiu aqui. Eu vi crescer dentro da igreja. Mas de repente eu vi esse espiar fumando maconha, narguilha. Fugindo da polícia, um deles que estava fazendo aquele negócio, empinando a moto. Mas no trabalho, no primeiro dia de trabalho, aqueles meninos deram para frente. E eu falei com Deus, aquele que não seja só emoção. Quero todos os dias da campanha. Aí quando foi esses dias à noite, há uma semana atrás, eles falaram, pastor, quanto tempo nós vamos ficar de disciplina? Eu falei, o quê? Quanto tempo nós vamos ficar aí para poder participar da ceia? Comecei a ficar com o irmão. Hoje é quinta, sexta, sábado, domingo é ceia, domingo. Vocês estão prontos? Pastor, nós queremos participar da ceia. Nós estamos com vontade, com desejo. Falei, então domingo eu estou recebendo vocês em comunhão para participar da ceia. Já entraram em comunhão, estão participando da ceia, já estão cantando no grupo vocal. Sabe por quê, irmão? Porque o poder não é meu, é dele. O evangelho é dele também. O céu, irmão, é para nós irmos. Mas o quanto nós pudermos arrebatar do fogo, como diz Judas, arrebatando-os do fogo, irmão. E como que nós vamos arrebatar? Pregando, anunciando, falando. Nós como igreja, irmão, nós queremos viver o sobrenatural. Se você for olhar, o pastor colocou aqui cestos cheios. Se você for ver a passagem, 5 pães e 2 peixes. Bonito. Não tinha condição. O discípulo chega para Jesus, tem 3 problemas. Qual? Dinheiro, não tem mercado aberto agora, e tempo para organizar as coisas. Glória! É o que muitas vezes fazemos. A obra de Deus está aí, nós precisamos que queremos tempo, queremos dinheiro e queremos que as coisas venham fácil.
Jesus talvez olhou para ele e disse: olha, você já deu uma olhada aí no meio do povo aí? Ó, Jesus, ó, está desse jeito, está assim. Talvez quiseram dizer: Jesus, estão aqui só por causa de tem milagre, Senhor, da comida, mas é só por isso que ele serve. Mas nada tem aí que a gente possa agir. Conversa minha. Aí vem o discípulo de Jesus, tem um menino aí. E esse menino aí tem coisa e preço. Irmão, no meio de uma multidão, sempre vai ter alguém de fé para ver o sobrenatural acontecer. Porque pão e peixe era na mão do menino, na mão de Jesus virou milagre. Pão e peixe era na mão do menino, era só 5 pães, mas na mão de Jesus deu para sustentar uma multidão, 5 mil homens, fora mulheres e crianças. E por que peixe não sobejou, irmão? Porque peixe representa o louvor. E pão? Ele é o pão vivo que desceu do céu. Sabe o que eu quero dizer? O peixe pode até faltar, mas o pão vivo nunca pode faltar no meio da igreja. Por que, irmão? Não pode faltar aqui, mas lá no céu vai continuar o louvor. Porque lá vai ser só adoração. Mas não vai precisar pregar para ninguém não, viu, irmão? Lá nós não vamos ter tempo para falar mal da vida de ninguém não. Tá? Porque lá nós só vamos ser transformados. Aleluia! Se fosse eu, não era melhor no grupo. Para com isso, irmão. Pastor, igreja, não, é real, irmão. Nós temos que viver o evangelho genuíno. Você não tem que vir na igreja, irmãos, porque quem tem desejo de ser alguma coisa. Você tem que vir na igreja porque aquele que está presente, aquele que pode, é que vai fazer na tua casa, na tua família. Passou um pacotinho no tempo do seu filho. Quando ele falou aqui na oração, irmão, pesou meu coração ali. Porque o pastor é aquele, irmão, que está aqui incentivando, fazendo. Vamos crescer como igreja. Mas lá dentro, irmão, se você pudesse entrar no coração do pastor e da esposa e ver a tristeza que é, muitas vezes, ou até pode estar até agora, por não estar o filho aqui adorando a Deus. Mas a palavra do pastor Daniel é o seguinte: a oração dele tem um poder eficaz e não vai ficar vazio, não. O filho vai retornar. E ele sabe disso. Só que nós, sabendo disso, irmãos, nós queremos já. E Deus não é o Deus do já, Ele é o Deus do tempo dele. Eu oro agora e quero já. E Jesus diz: não, você quer, mas eu não vou fazer. É no meu tempo e no tempo que você vai entender. Porque não é fácil não ter um filho fora da igreja. Não é fácil. Aleluia! É para você ver o quanto que a igreja precisa pregar. É para você entender o quanto nós precisamos pregar o amor de Jesus. Amar, irmãos. Ir pregar, anunciar para as pessoas, invocar, adorar, acreditar, irmão. É amar as pessoas como Jesus nos amou. Eu paro para pensar, às vezes eu falo, como Jesus é lindo. Porque eu era miserável, pecador, alcoólatra, mas Jesus me alcançou. Aleluia! Talvez você passasse, eu não era de ficar caído na rua, eu nem lembro. Talvez alguém me levantar, colocar no carro e mandar embora. Se tivesse Uber naquele tempo era bem mais fácil, né? Naquele tempo era só táxi. Não era de ficar caído na rua, irmão, né? Porque eu não conseguia nem sair dentro do bar, então eu já ficava dentro do bar, tá? Mas era a vida que eu levava, eu não tenho vergonha de falar isso não, irmão. Porque por mim mesmo eu não conseguiria ser liberto. Por isso que a oração de um justo tem um poder eficaz. Se a tua palavra é uma palavra de oração de fé, muda quadro, situação, nação. Irmão, você não sabe o poder dessa oração aqui pela nossa nação, irmão. Às vezes você leva nada e diz: essa oração não vai ter um efeito porque você quer um já. Mas a tua oração chega à presença de Deus, irmão. E a nossa nação ainda é uma nação cujo Deus é Senhor. O diabo pode se levantar, mas a nossa nação ainda é de Jesus. E a tua casa é de Jesus, irmão. O problema, irmão, que nós esquecemos. Eu já preguei, já falei, agora é problema dele. É teu problema. Esse negócio: pastor, ora para o meu filho. Orar, você vai ter orar também. Pastor, jejum para o meu filho. É você que tem que jejuar, não sou eu. Pastor, eu preciso fazer uma cama para o meu filho. Faça. Pastor, tem isso. Eu falo isso, irmão, porque faz 30 anos que eu sou pastor. E é desse jeito que você conhece.
estão vendo pregar. Nunca mudei minha mensagem. Não estou dizendo, irmão, fica em pé e receba, pega o anjo. Não, irmão. Não existe isso, irmão. Teve um camarada que brigou com o anjo e ó. Então não queira brigar. Eu encostei Deus na parede. Se encostou Deus na parede, não queira. Eu vou ter um tete com Deus e Deus vai ter que me ouvir. Deus não tem que te ouvir nada, irmão. Chega na presença dele com humildade. Reconheça que você não é nada, que ele é tudo, que você é servo. E diga: Senhor, a minha situação é essa, essa e essa. Se o Senhor não agir, eu não posso fazer nada. Aí Deus diz: então agora está do jeitinho que eu quero. Então, irmão, ter um filho fora da igreja não é fácil. Você está pregando, Jesus está salvando. Você está pregando, está vindo jovens para frente, aceitando Jesus. E você saber, porque não faltam os profetas de Baal. Os profetas de Baal não faltam para fazer profetas. Eu digo aqueles amigos de Jó, né? Entre aspas. Jó, o que foi? Acabou teus animais. Deus deu, não tem problema. Jó, acabou melhor. Jó, a última notícia, teu filho morreu tudo. Sempre sobra alguém para trazer notícia ruim, né? Mas uma coisa é certeza, irmão. Se você é fiel, Deus muda todo o caminho. E o mundo precisa saber que esse Jesus está aqui nessa igreja. Que esse Jesus está lá dentro da tua casa. Que esse Jesus está lá na tua vida. Está lá, irmão, às vezes alguém está do lado. Lá onde você trabalha, está precisando ouvir nada que não seja uma palavra de conforto. E nós fugimos dessas pessoas. Eu estava no quartel ainda quando estava nativo, irmãos. Um companheiro rebelde estava só falando besteira. E eu fui falar para ele, Jesus, e disse: lá vem você, né? Até a hora que você era cachaceira, para mim querer bancar o pastor comigo. Não, meu filho, não quero bancar pastor com você, não quero nada. Eu só quero deixar uma palavra para você, porque eu tenho uma reserva. Eu estou me aposentando, eu tenho que deixar essa palavra para você, meu amigo. Pensa num camarada não, que aos olhos humanos se dizia assim: Jesus não quer nem chegar perto do camarada desse. Mas esse é o pensamento humano, meu. Porque Jesus abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Não interessa o problema, Jesus te ama. Você está errando, Jesus te ama. Você está falando mal do teu irmão, mas mesmo assim Jesus te ama. Você está falando mal do pastor, mesmo assim Jesus te ama. Aqui ninguém fala mal do pastor, amém por isso. Mas vai ser a única na face da terra. Vai ser a única na face da terra. Mas mesmo assim Jesus te ama. Agora você quer ver o cesto cheio na tua casa? Comece a falar de Jesus. Como você vai falando de Jesus, Deus vai fazendo multiplicar na tua casa também. A bênção que você é para a vida de alguém transforma-se duplicada, triplicada, 100% mais na tua vida. Aquilo que você, irmão, é uma bênção na casa de Deus, na vida de alguém, vai repetir na tua vida. O que você semear, você vai colher. Aquilo que você semear de bom, pode ter certeza, você vai colher bons frutos. Mas não interessa em uma situação que você está vivendo. Não tente dizer: eu vou me preparar, depois eu vou evangelizar. Você pode dizer assim: não, ainda não estou preparado porque eu não sei pregar. Quem me disse que para falar de Jesus precisa saber pregar? Para mostrar falar de Jesus para alguém, para ele crer, ele só precisa de alguém para ir falar. Mas não tente convencer, fala de Jesus para ele. E eu, como eu estava antes, meu amigo falou: eu tenho que dizer essa frase para você antes de eu ir para a reserva. Posso estar se aposentando já? Só estou dizendo, falar para você que daqui eu estou carregando o portão para fora. Tchau e benção. Chega de ser polícia. Porque você vai dizer: olha, Deus, sem você, ele continua sendo Deus. Agora, você sem Deus não é nada. Quem sabe? Falei, tenho dito, meu amigo, que Deus abençoe. Fiquei 1 ano sem pôr o pé lá no quartel. Aí cheguei lá na sessão de trabalho, ele, chefe do pessoal agora. Eu falei, eu vou falar o nome dele, porque hoje ele é. Né? Falei:
daí, Léo, tudo bem? Daí não, paz do Senhor. Falei, oh, glória. Falei, paz do Senhor, paz do Senhor, e você não sabe o porquê. Eu falei, você não me contou ainda? Falei, mas fala, Davi, você não sabe o efeito que teve aquela tua palavra para mim naquele dia. Eu falei, por quê? Quando você falou que Deus é Deus sem eu, e eu sem Deus não sou nada, daquele dia em diante eu comecei a sofrer muito dentro de mim, que chegou ao ponto que eu comecei a clamar, gritar que eu queria Deus. E hoje, sou batizado nas águas e sou maestro da banda lá na igreja. Eu glorifiquei esse meu Deus, irmão, porque esse Deus não é Deus para que minta. Se você pregar o nome dele, no nome dele vai acontecer, irmão. Mas como que você quer, irmão, que alguém da tua casa venha para Jesus se você não fala para ele? Pastor, mas eu odeio ele só me traz problema, é meu cunhado. Bom, irmão, não fala para o cunhado, deixa eu falar, estou falando pelo amor de Jesus. Mas não dá certo, é meu sogro, é minha sogra. Daí você lembra que eu falei? Jesus deu um novo mandamento. E vai lá para a sogra, para o sogro, para eles, olha, eu vou fazer porque Jesus mandou. Porque se não fosse Jesus mandar, eu não ia fazer. O que Jesus mandou? Jesus mandou eu amar os outros como ele me amou. E como ele me amou tudo errado, eu tenho que amar você também. E você vai ver a tua casa servindo ao Senhor. Você vai poder falar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é uma palavra profética, irmão. Não adianta nós estar dentro da igreja, irmão, pulando, gritando, falando língua estranha. Mas se nós apenas sairmos daqui, depois ficamos vazios novamente. Irmão, você é cheio de Deus aqui, tem que ser em casa. E eu estou pregando porque eu estou com a minha esposa perto aqui. E aí dela você vai me desmentir aqui. Não, brincadeira, irmãos. Você tem que ser crente aqui em casa. Não que nós não brigamos, irmãos. De jeito nenhum. Lá em casa a coisa fica feia de vez em quando. Só que eu sou esperto. Quando fica feio eu saio. Porque eu sou daquele, a mulher sempre tem razão. E se você tentar descobrir a razão da mulher, você vai ficar louco. Porque a primeira palavra que ela vai falar para você, por quê? E você descobriu o porquê da mulher, não tem como. Tá? Então vamos deixando de lado. Isso aí é coisa do pastor Daniel com a família aqui. Mas você tem que ser crente lá dentro da tua casa. Testemunhar de Jesus. Porque se você não fizer isso no teu trabalho, aonde for, irmão, uma hora, desculpa a palavra, é pesado, mas o diabo vai cobrar. E quando ele cobrar, irmão, aí você vai passar vergonha. Então não existe meio crente, irmão. Ou você é, ou você não é. Eu não estou dizendo que crente perfeito. O perfeito é só depois do arrebatamento. Como o pastor falou, irmão, é um piscar de olho, milésimos e milésimos, não sei do que ele falou aqui, que eu não guardei muito bem, mas quando você abrir o olho, irmão, você vai estar no céu. Entrando ali para receber o galardão, se merecer, se não merecer, não tem problema, vai estar salvo. Vai sair da sala do galardão, já vai direto para a mesa que já está preparada para Jesus nos servir. Será que você pode levantar a mão e glorificar o Senhor? Que nós somos falhos, somos pecadores, mas Jesus nos ama a ponto, irmãos, de não olhar as nossas fraquezas. Porque se Jesus olhasse, irmão, se Jesus olhasse as nossas fraquezas, irmão, nós não estaríamos aqui. Porque às vezes, irmão, você sobe no púlpito assim, ou melhor dizendo, você vem para o púlpito para pregar, como pastor, e você fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não é você? O que eu estou fazendo aqui? Hoje eu não podia estar aqui, Jesus. Sério, Jesus, eu não tenho que pregar hoje. Mas é aquele dia que Jesus fala, você não tem que pregar, mas eu vou te usar para mostrar para você que não é você, sou eu na tua vida, não é você que fala, sou eu que falo através de você. E o nome do Senhor é glorificado. Porque, irmão, é nas maiores provações, são as melhores mensagens que os pregadores têm. Eu preguei numa igreja, a minha esposa estava junto. Primeira vez que fui pregar, meu pai me armou essa. Eu só vou pai. 5:30 da tarde no domingo, irmão, você vai pregar lá no final do congresso de missões lá na Vila Americana, uma igreja com quase 1000 crentes.
falei, pai, não vem comigo não, pai. Faça isso não. Eles estão esperando o pastor Haroldo, não o cooperador da vida. Não, você vai lá, vai dizer o pastor. Eu falei, pai, não faz isso. Não, já fiz. Pai, o senhor está me colocando na fornalha, mas não tem problema, você está na fornalha, Jesus está com você nessa fornalha, vai lá. E eu cheguei na porta da igreja, minha esposa estava junto, minha esposa olhou para mim e falou, meu Deus, nessa palavra dela eu gelei. Eu falei, se a minha mulher falou, meu Deus, e agora eu? Eu sentei, irmão, e a igreja tinha crente com Gifu, né? Tinha crente de tudo que era jeito lá dentro. Eu falei, e a hora que eu for pregar, Jesus, eu vou ser um bombeiro. Irmão, vocês estão rindo que não era vocês, viu? Eu vou ser um bombeiro nessa igreja. Mas eu estava ali tremendo, irmãos. E o pastor, de saudosa memória, o pastor Chilim, homem muito humilde, ele foi me apresentar. Está aqui, não vou falar o jeito dele, eu sei que mas não vou fazer isso. Isso aqui é o homem de Deus. Quando ele falou aquela palavra, homem de Deus, eu falei, Jesus, é tudo isso mesmo. Aqui o homem de Deus, filho do nosso pastor Haroldo. Eu falei, ai Jesus, piorou a coisa. E ele vai ser o instrumento que Deus vai usar aqui essa noite. Falei, se eu não usar, eu estou perdido. Nunca mais eu prego na vida. Irmãos, para a bondade, graça e misericórdia do Senhor, naquela hora o Davi desapareceu e Jesus apareceu na casa. A glória de Deus tomou aquele lugar na mensagem, pessoas aceitaram Jesus e eu saí dali. Hoje foi top. Eu cheguei no quartel segunda-feira, eu tinha um cara que congregava lá, um amigo, meio inimigo, irmãos, que quando me viu falar que eu era o pregador, eu disse, acabou com o nosso trabalho. Mas na segunda-feira ele foi lá e disse assim, Davi, eu quero pedir perdão para você, porque eu só olho a aparência, mas vi que você é um homem de Deus. Eu falei, cara, não fala tudo isso não. Tudo é Deus, não sou eu não. No outro final de semana meu pai disse, vai pregar lá em Campo Largo. Eu falei, agora está com dúvida. Igreja cheia, irmão. Preparei o esboço. Esbocei tudo. Sabe como que é pastor? Cheguei lá, irmão, suei. Olhava atrás dos obreiros, irmão. Sabe aqueles assembleanos, pastor, irmão, meio coronel? Eu falei, Jesus, olhava para a igreja assim. Irmãos, que derrota na minha vida, irmãos. Minha esposa estava junto também. Eu gosto de trazer ela comigo, pregar com ela, só comigo também. Eu que derrota. Falei, Jesus, eu não vou pregar mais. Vou parar com esse negócio de pregar. O senhor foi comigo na semana passada, hoje dá uma derrota, Jesus. Pensando comigo. Mas daqui a pouco, minha esposa está aqui, pode confirmar isso. Chegou uma pessoa e disse assim, e chamou até de pastor. Eu nem era pastor, era cooperador. Ela chegou e disse, pastor, essa palavra que você pregou pode não ter servido para ninguém dessa igreja, mas Deus lhe trouxe aqui exclusivamente para falar comigo. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Se você tem compromisso com Deus, Deus vela pela sua palavra. Eu venho aqui nesta noite, irmãos. As pessoas vão ouvir quando você pregar. As pessoas vão crer quando você pregar. Eles vão vir para a igreja quando eles verem que tem uma igreja viva, verdadeira, que aqui eu sei que é. E você vai ver, irmão, não vai precisar muito não. Você vai falar, o Espírito vai convencer e vai trazer aqui, vai levantar a mão, vai receber Jesus como Salvador. E vocês vão glorificar Deus, porque a obra é dele, é ele que age no nosso meio. Então não tente ser um Salvador, irmão, que você não é. Seja sério. Porque hoje nós estamos vivendo, irmãos, o tempo dos pobres pregadores. Se eles não estiverem no culto, o congresso não é bom. Nós temos que voltar. O pastor falou uma coisa aqui que eu estou devagar lá porque eu lido com uma igreja muito jovem. O ancião da igreja é eu e minha esposa. Isso é verdade, irmão. O pastor dele lá é uma igreja muito jovem. E cada vez está chegando mais jovem. E eu tenho lá os pastores que me auxiliam, que são meus filhos também, que são jovens. Eu falei, então eu estou mais tranquilo por isso. Mas uma coisa que eu estou tentando arrebatar, meus filhos falam para mim, ai, você é coisa velho. Falou hoje, hein? Tem lá o culto desenho. Estou doidinho com um culto desse. Ele falou, pai, esse culto lá não sou muito fã. Eu falei, não quero ser, eu sou pastor da igreja.
Mas, irmãos, o que o pastor falou aqui, nós precisamos arrebatar e trazer para a igreja os hinos antigos. Porque, irmão, louvor, se ele não tiver Bíblia, não é louvor. Não adianta dizer, Senhor, faz um algo novo em mim, quero viver um algo novo, se você não renova a tua vida na presença de Deus. Que é muito lindo, irmãos, né? Quero ser, como é que é? Fazer algo novo. Eu não sei a letra, porque eu quase não decoro. Agora, se fosse um antigo, eu decoro. Eles dão risada. Eles escutam a minha cara, cuidado. Porque eu sou antigo, né, irmãos? Eu gosto de hino antigo. E eu falei para eles que qualquer dia eu vou cantar. Daí eles dizem assim, avise, pai, que daí eu não vou no culto. Porque eles têm o dom de cantar, eu não tenho. Graças a Deus, esse dom Deus deu para eles. Mas voltando aqui à palavra, irmãozinho, eu não quero me alongar. A igreja do Senhor, ela precisa viver o Evangelho genuíno. O pão sobejou lá na mão de Jesus, irmãos. Porque o pão significa a palavra. Aleluia. E a palavra não pode desaparecer do meio da igreja. O beijo não é o louvor, ele existe aqui na terra. Lá no céu a palavra acaba, mas o louvor continua. Então fica tranquilo, irmão, porque lá nós vamos participar de um grande local. Lá ninguém vai ficar de fora. Aleluia. Pastor, mas aquele que é desafinado, irmão, no arrebatamento você já vai ser afinado. No arrebatamento você vai ser afinado, você vai ficar cantando lá a voz que Jesus quer: tenor, contrabaixo, soprano, né? Aqui você não canta, mas lá no céu você já vai entrar dando show, irmão. E os anjos vão ficar atendendo você, porque eles vão te dar o teu serviço diante de Deus também. E Deus, e você não tem esse negócio não, irmão. Lá você vai adorar Deus, não precisa se preocupar não. E o pregador é Jesus. Olha que coisa linda. Quem vai nos alegrar? O Espírito Santo. Como ele está aqui nesta noite, se você não está alegre, é porque você não quer ser alegre, porque o Espírito de Deus está aqui, irmão. Eu estou alegre aqui nesta noite, irmão. Você pode não estar gostando da mensagem, eu estou. Eu estou tranquilo, irmão. Eu deito a cabeça para você e falo: Jesus, obrigado porque eu falei do teu nome nessa noite. E amém. Se você ir para casa dizendo: mas a mensagem não estava boa, irmão, me perdoe, quem está ruim é você. Vamos ser sinceros. Esse negócio de dizer o pregador não está com nada, quem não está com nada é você. Porque quando você vir para a igreja dependendo do pregador, você está fraco demais. E nem usa o versículo comigo. Quando eu estou fraco, eu estou forte. Não, está fraco mesmo, irmão. Tá? Porque quando você vir aqui, Senhor, eu posso até não ir com a carga do pregador, mas quero ouvir algo de Deus da boca dele. Podem ter certeza que Deus vai usar o pregador. Eu sempre falo para ele: não se preocupa com o pastor que está, certos pastores, né? Não com os pastores, peço perdão pela palavra, com certos pastores que estão fazendo um monte de besteira. Não se preocupe. O importante é que você creia no sumo pastor chamado Jesus Cristo. Ele nunca vai falhar com você. É Ele que vai te capacitar para você falar dele. É Ele que vai te encher, irmão. Olha, o pastor falou uma coisa muito interessante. Eu sempre falo, mas é coisa que mexe comigo. Eu guardo muito palavras no culto, né? Porque depois eu coloco um termo e escrevo em cima, né? O pastor falou: olha, coisa linda. O médico precisa detectar a doença para ele poder diagnosticar, irmãos, né? O remédio. Eu não tenho hora que a língua aqui trava, não. Por isso que até vou falar língua estranha, tá? Para ele dizer que você precisa de tal remédio. Jesus não é assim, né, irmão? Ele é um doutor por excelência. Ele conhece onde está a tua dor, ele conhece onde está a tua ferida. E ele não vem com faca, ele não vem com açoite, não, ele vem com bálsamo de Gileade. Eu não sei se você está entendendo o quanto é bom esse Jesus, irmão. E por você estar aqui, irmão. Você às vezes tem preguiça de vir na igreja. Não, aqui não é o caso, é lá na igreja que eu formatei, né? Tem preguiça de vir na igreja. É acontecer, irmão. Também, né? Pastor, eu participei de uma campanha, cesto cheio. Não vigia para ver se o cesto vai ficar cheio. Você só fica cheio, irmão, daquele que tem algo para oferecer. Tá? Enquanto você oferecer, Jesus vai fazer sobejar na tua casa. Aprenda isso, irmão. A mulher foi até o profeta disse: o que você tem em casa? Ela disse: não tenho nada, ponto de vírgula. Uma botija de azeite. Sobejou na casa dela. A outra menina: eu só vou fazer um bolo aqui, depois eu e meu filho vão comer. Nada disso, faz primeiro para mim.
Porque o azeite da botija não vai faltar e nem a farinha da panela. Quando você tem para oferecer, Deus vai sobejar na tua casa. Quer ver se estou cheio esse ano de 2000, cheio da unção, da graça, do Espírito, de renovo, nos bens materiais, nos bens financeiros? Tenha algo para oferecer para o Senhor cada vez que você vier à casa dele. É bíblico, irmão. Não vos apresentei esperando o seu Deus com as suas mãos vazias. Pastor, mas nem sempre eu tenho dinheiro. Não estou falando de dinheiro, não. Corpo, alma e espírito, plenamente na vontade dele, no querer dele. E você vai ver Deus fazer. Não sou um pregador de explosão, não sou pastor desse jeito que vocês estão vendo. Como tem ceia, eu já vou parar. Mas o mundo está precisando ouvir. O mundo precisa ouvir. Esses meninos, irmãos, que voltaram para Jesus, faz 3 anos que eu estou com a igreja lá. Acho que eu fiz umas, para não falar besteira aqui, acho que umas 30 visitas para eles. De repente, quando eu menos esperava, tinha um que até se escondia no quarto, mas não queria me ver. Eu entrava lá no quarto dele. Pô, pastor, não queria que o senhor me visse assim. Eu não quero saber como você está, rapaz. Você acha que eu não sei que você fuma maconha, narguilé, que você está dando pinota aí e a polícia está atrás de você? Ou quem contou para o senhor? Não, não foi o Espírito de Deus, não, foi teus próprios colegas. Tá? Bom, e deixa eu dizer mais para você, rapaz, eu sou polícia. Você está brincando, uma hora dessa, um polícia desse dá um tiro, se morre, aí jovem que está abusando da vida, cara. E não vim aqui falar para você voltar para Jesus, porque você sabe que tem que voltar. Tá? Eu vim aqui porque eu gosto de você. Eu vim aqui porque o meu amor por Jesus e o amor que Jesus tem por mim é o mesmo com você. Tá bom, pastor, qualquer hora eu vou lá. Falei, vá. Eu não quero que você vá super crente, não quero nada, eu quero que você vá. O outro está cheio de brinco, não tinha que aceitar Jesus, cheio de brinco. Tá? No final lá eu falei, rapaz, eu estou alegre na tua volta hoje. E ele me envergonha, isso daqui, isso não, pode vir de brinco. Não tem problema não. Tem de brinco. E pode, pastores? Aqui só não pode pecar, mas pode vir de brinco. Dá de brinco, irmão? Porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Não queira você pregar o teu evangelho, prega aquele que é dele, de Jesus. O problema, né, pastor, que muitas vezes nós queremos pregar o nosso evangelho, e o nosso evangelho condena, o nosso evangelho tira da igreja. Não nosso, até alguns, né? Alguns pregam tirando da igreja. Se aceitar Jesus vindo de uma maneira de já corre no pastor da minha vida, pastor, dá um jeito, daquele jeito não dá para ficar. Não, é desse jeito que Jesus quis, irmão. É desse jeito que Jesus vai trabalhar. Não queira você modificar uma coisa que só Jesus pode fazer. Chega o tempo que viveu errado lá fora, irmão. Venha como está, não vai ficar, porque não é você que vai mudar, é Jesus que vai mudar. Eu vim fumando, bebendo, um monte de desgraça. Deixei o cigarro, catei o cigarro 15 dias em cima do televisor. A minha esposa não acreditou muito em mim. Ela chegou e disse, fuma pelo menos a metade do cigarro. Eu falei, que metade? Se fumar metade, fuma a carteira inteira. Falei, não, vou tirar aqui que eu tenho que fazer prova. Só que a prova eu fiz como, irmão? Todo dia, 5 horas da manhã, joelho dobrado, dizia, Jesus, me liberta desse cigarro. Mas esqueci de pedir libertação da cerveja. Não sei por que eu estou falando isso, irmão, mas tem muito crente que ele gosta de uma cerveja, irmão, não sei porquê. Eu não sei porquê. Mas amém, não com a cerveja, amém com você. Orei para Jesus me libertar do cigarro. Em 15 dias eu estava com nojo do cigarro, não suportava o cheiro de cigarro. Mas a cerveja não. E como vem a beber? Não posso sofrer. Aí a turma do futebol lá no quartel, vamos jogar bola, ele? Não, eu sou crente, e sei que a bola não vai me levar para o inferno, não. Há muitos anos atrás era a cabeça do diabo. Aí eu vim descobrir agora, no século XXI, não é a cabeça do diabo, é só uma bola. Só uma bola. Há mais de 20, 30 anos atrás era a cabeça do diabo. Aí eu fui descobrir agora, irmão, que não é a cabeça do diabo, é uma bola, irmão. Que dá para brincar com ela, dá para fazer alegria da juventude. Será que você está entendendo o que eu estou pregando aqui, irmão? Não queira mostrar o inferno, mostre Jesus para as pessoas. Não atropele, traga. Porque muitas vezes não vem para ele. Irmão, eu tive um problema.
placa lá na igreja, porque eu coloquei lá, Assembleia de Deus, Mananciais de Vida. As pessoas passavam ali e olhavam, porque me conheciam 20 anos no bairro. E o pastor Davi está aí lá na igreja, lá de cima, é ele que está aqui. Ah, não, então não vou entrar nessa igreja, Assembleia de Deus. Até eles começaram a entrar na igreja, e ver a liturgia de culto, ver a maneira, daqui a pouco, já começaram a vir, e já começaram a ficar. Não estou falando nada, irmão, tá? Pelo amor de Deus, nem tem. Né? Em nome de Jesus. Mas para encerrar esse testemunho meu aqui, irmão, tá? Porém, Jesus me libertou do cigarro da cerveja, não. E lá ia eu pro futebol, irmão. Ah, não jogava nada, mas sim. Ah, brincar com a meninada lá. Aí, irmãos, o que ele fazia? Coca-Cola. E quando ninguém está olhando, cerveja. Você já viu alguém tomar Coca-Cola e ficar assim, irmão? Coca-Cola e cerveja. E a turma jogava bola e vinha correndo ali, tomar sua cerveja, outros, dá a bola na Coca. Não, zero essa tua. Essa bola aqui é essa minha. Irmão, é engraçado, irmão, mas aguarde o final. Eu estou contando isso, irmãos, porque é sério essas coisas. Porque às vezes a gente não quer se libertar das coisas que acha que não tem problema. E traz um problema muito grande para a nossa vida espiritual. O diabo é assim, irmão, ele vai te amarrando. Ele não te amarra de vez. Ele vai amarrando aos poucos. E quando ele te vê toda amarrada, ele te derruba. É facinho. Mas aquele dia, irmãos, dei 1 minuto de bobeira. E o meu companheiro foi mais rápido que eu, pegou meu copo. Dá uma sacola. Quando eu fui, já era. Ele, quando ele bebeu, ele falou, desse jeito é fácil ser crente. Aí, mas se ele ficasse em silêncio, irmão, ele ficou. Pega essa hora, dali a crentinha, ó, a coca dele está cheia de cerveja. Eu falei, cala a boca, miserável, fica quieto. A partir daquele dia, disse, falei, diabo, nunca mais você vai me envergonhar. Nunca mais coloquei cerveja na minha boca. É que às vezes, irmãos, Deus precisa deixar certas situações acontecer para mostrar que você é escolhido dele e você foi tirado lá de dentro do mundo para fora, para você fazer a diferença, falar de Jesus, pregar de Jesus, anunciar Jesus. Mas para que isso tenha crédito, ele tem que ver mudança na tua vida. E para a glória e honra do nome de Jesus, irmão, não sou ninguém na face da terra, mas tenho respeito como o nome de Deus. Então eu prego assim brincando, mas falando sério. O mundo só vai acreditar quando ele vê mudança em mim. A tua casa só vai acreditar quando ele vê mudança em você. Eu tenho uma irmã que partiu para a glória. Sempre chegava em casa, ela dizia, chegou o riquinho. Eu fiz uma brincadeira uma vez, ficou a coisa meio, mas ela sempre falava, o riquinho e o pastorzinho da casa. Mas com muito respeito ela me tratava. Então, irmão, eu venho aqui nesta noite dizer, o mundo precisa saber. Por que esse tema foi escolhido? Porque, irmãos, está acontecendo o quê? Muita gente está deixando de falar do que o mundo precisa saber. O mundo precisa saber que existe uma igreja e tem uma finalidade dessa igreja estar aqui na terra. O mundo precisa saber que se ele é um drogado, Jesus liberta. Se ele é prostituto, Jesus vai libertar. Não interessa a condição dele, Jesus ama ele do mesmo jeito. O mundo precisa saber que Jesus ama, abomina o pecado, mas ama ele de forma e do jeito que ele é. Não tente salvar, só fale de Jesus. Tá? Não tente mudar a pessoa, deixa que o Espírito Santo vai fazer. Você não muda ninguém, irmão. É Jesus que muda. Amém, igreja? Que Deus abençoe você. Que esse ano seja o ano da mesa farta. Seja o ano de sermos cheios mesmo. Primeira coisa que tem que estar cheio de você, irmão, é da presença de Deus. E crente cheio da presença de Deus, irmão, eita, como é gostoso. A luta que estiver passando, ele está dando glória, ele está pulando, ele está glorificando. Eu não sei se eu contei aqui, irmão. Não tinha mais? Está comigo ali, irmãos. Ficou comigo na igreja de cima por 20 e poucos anos. Vim para a igreja e falou, pastor, olha a tua igreja. Aí vamos falar com o senhor. Falei, irmã, você acha legal ir lá comigo? Não é o mesmo estilo de liturgia. Pastor, é
Eu não fico lá em cima, não estou gostando mais. Vou lá com o senhor. Falei, pode vir. Só que essa irmã, quando eu cheguei nessa igreja, em 1999, e eu assumi essa igreja, eu olhava essa irmã correndo na igreja, irmãos. E acho que o pastor Daniel lembra dela, uma senhorinha, que o culto que tivesse, aquela mulher estava correndo na igreja. Essa mulher corria, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. E eu nunca me incomodei, porque eu não me incomodo com isso. E dele, se você perguntar no final do culto qual foi a mensagem, ela não sabe. Mas se você falar quantas vezes ela falou língua estranha, vai dizer até, porque é o culto inteiro língua estranha, glória a Deus e é tudo. Ela já entra no culto adorando, hoje, irmão. Está lá com seus 80 e poucos anos de idade. Ela desviou, irmão, com o tempo. Com essa idade ela desviou, ficou 6 meses para a igreja. Deus colocou ela no UTI. Aí eu falava, ô irmã, eu tive na UTI, Deus me mandou para a UTI. Lá na UTI Deus falou comigo. Ele falou o quê? Que eu estava sendo uma velha muito sem vergonha. Eu falei, credo, irmão! O que é isso? Olha o tempo. Não, é verdade, Deus. Mas nesse tempo não, Deus não disse, mas eu me achei, porque Deus falou comigo que eu tinha que voltar para a igreja. Amém? Né? Mas era muito simples. E ela no culto, irmão, não perdia tempo para adorar o Senhor. Quem sentasse na frente dela, irmão, colocasse um botão. Porque era o tempo inteiro, glória a Deus, aleluia, e estranho. Aí chegou a nossa irmã, crente, cheia de pastor, trouxe visita hoje aqui, passei vergonha. Falei, o que foi, irmão? A irmã Maria lá, o tempo todo. Irmã, você não saiu do lugar, trocou de lugar. Ah, fiquei chateado, tiraram dali. Mas eles falaram para mim que não vão voltar mais. Bom, vocês não vão voltar mais, eu fico triste com isso, mas eu estou preocupado com a irmã. Por que se incomodar para a irmã Maria? Mas não tem jeito de eu falar com ela, para ela ser um pouquinho mais calma. Deus que eu vou falar. Irmã Maria, preciso falar com a senhora. Ô pastor, vamos lá. Eu veio lá na sala, ela sentou. E eu falei, irmã Maria, fala para mim o motivo da sua alegria na igreja. Fala o motivo que a senhora corre o tempo todo, glorifica, fala em igreja. A senhora entende que o pregador está falando, não começa a entender, não entende mais nada. Aí Deus me toma no plano, Deus não pensa em nada, é o jeito dela. Né? Mas por que a irmã faz isso? Pastor, eu vou voltar. Eu era mãe de cedo período. Deus me colocou numa cama, me deixou paralítica, numa cadeira de roda. Quando eu aceitei Jesus, a primeira coisa que Jesus fez foi curar as minhas pernas. Então, desse dia em diante, eu falei: daqui para frente, vou correr e pular na presença do Senhor. Eu falei: mas continua. Quem sou eu que impedir a senhora de glorificar Deus? E às vezes, irmão, você tem saúde e não quer glorificar. Você tem boca e não quer dar glória a Deus. Pode vir, pastor, eu vou pegar você. Você tem boca e não quer dar glória a Deus. Irmão, não perca tempo de adorar o Senhor. Do teu jeito. Do teu jeitinho mesmo. Exalta o Senhor, porque vir no culto e deixar de adorar a Deus, irmãos, é perder o culto. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.